que somos essas criaturas de Deus, onde possamos dar sintonia à criatura divina que somos, com o infinito amor de Deus, o nosso Pai. E para educar os nossos espíritos, é preciso que tenhamos os olhos de ver e o coração de sentir toda a grandiosidade em qual nós estamos envolvidos, o reflexo puro do amor divino, sentindo em nossos corações, a cada dia mais, que nós somos esses espíritos divinos. E não tem como nós começarmos as nossas manhãs, os nossos encontros, se não for buscando em nossas consciências e sentindo em nossos corações o amor do nosso modelo, do nosso guia, do farol das nossas vidas, o nosso amado Jesus. Espírito magnânimo, de envergadura, de amor e sabedoria que nós ainda não conseguimos ainda dimensionar. Que, tendo a tarefa de cuidar da nossa escola planetária, ao nosso nível de evolução, em um mundo ainda de provas para o aprendizado do amor, de expiação que as leis divinas de causa e efeito, onde temos a oportunidade sempre de aquilo que fizermos aos outros depois enfrentarmos, sentindo em nossos corações, que é a expiação. E para o complemento em definitivo da harmonia em nossos corações, que é a reparação. E esse espírito magnânimo, incumbido de nos ajudar nesse caminho evolutivo, há mais de 2000 anos, encarnou conosco, envergou carne não somente para falar de teorias de amor, falar de teorias de perdão, mas envergou o corpo de carne conosco para exemplificar as leis divinas que já estão nas nossas consciências, para exemplificar o verdadeiro amor, para exemplificar a direção dos nossos caminhos, a estarmos conscientes da criatura divina que somos. Então, que todos nós, com nossos corações abertos, sentindo essa alegria em nossos corações, levarmos os nossos pensamentos a Jesus, aos seus mensageiros de luz. Esses prepostos de Jesus, esses espíritos bons, que nos amparam, nos ajudam, nos assistem incondicionalmente. Não nos julgam, não nos criticam, mas sim nos acolhem com extremado amor. Porque sentem em seus corações que nós somos essas criaturas de Deus. Esses espíritos bons vêm além ainda das nossas falhas, das nossas imperfeições, porque eles têm amor e sabedoria e sabem que isso é um processo transitório, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Semelhante, quando nós envergamos novamente um corpo de carne, um instrumento da manifestação dos nossos espíritos, e que ainda estamos na nova oportunidade, aprendendo a andar e gatinhando. E é dessa forma que esses espíritos bons nos acolhem, ainda com os nossos impulsos, as nossas críticas, porque eles são conscientes que tudo isso é passageiro. Sentindo em nossos corações que nós somos essas criaturas de Deus, e buscando em nossa memória
as palavras, as recomendações de Jesus. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nem só de pão vive o homem, sim, dentro do Espírito. Jesus falou: nos enviarei um Consolador que vai permanecer com vocês para a eternidade, assim como eu. Que vai trazer toda a clareza para não mais só sabermos que somos criaturas divinas, mas sentirmos em nossa intimidade. Oh, Jesus, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, Senhor, em seu nome e com sua permissão. E lhe rogamos, Jesus, que através dos seus mensageiros de luzes, em cada lar, possam levar, Jesus, o amparo, a assistência e o amor. A cada dia somos mais conscientes, Senhor, do quanto temos que agradecer pela grandiosa oportunidade que todos nós nos encontramos, por termos a oportunidade, nós que estamos encarnados, de um novo instrumento de manifestação dos nossos espíritos para o aprendizado, de estarmos encarnados na ambientação reencarnatória que nós nos encontramos, e com todos os recursos e atributos que trouxemos. Oh, Jesus, quanta misericórdia e bondade, ainda com nossas falhas e imperfeições. Por isso, Senhor, também a cada dia somos mais conscientes o quanto temos que trabalhar na nossa intimidade. O quanto temos que lutar ainda com os nossos sentimentos, com os nossos impulsos, com nossos desejos, que a maioria deles já sabemos que são ainda inferiores. Inferiores porque são componentes vibratórios armazenados em nossas células perispirituais, em nossa memória, das condutas, das escolhas realizadas ao longo dos milênios na esteira das nossas reencarnações. E já entendemos, Senhor, que precisamos dessa renovação na nossa intimidade. Que necessitamos tanto, Senhor, que a nossa força de vontade, a nossa determinação seja amparada pelo seu amor, para que possamos dar conta de vencer a nós mesmos. Por isso lhe rogamos, Jesus, sê conosco. Ajuda-nos, Senhor, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a falta de paciência, a intolerância. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos ser mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. Ajuda-nos, Jesus, para que as suas vibrações amorosas envolvam-nos, para que sejamos determinados, perseverantes, para que tenhamos sempre a imensa alegria de viver, independentemente das provas e aflições que estamos passando. Ajuda-nos, Jesus, para que tenhamos o bom ânimo do trabalho diário com alegria, para que sejamos, Senhor, instrumentos do seu amor a estímulos de esperança, de alegria, de bondade, através dos nossos exemplos e das nossas ações. Porque já sabemos, Senhor, pela sua exemplificação, que só o bem e o amor é que vai conseguir transformar essas vibrações doentes e desequilibradas que ainda carregamos em vibrações de amor e bondade, em sintonia da criatura divina que somos, com o infinito amor de Deus, nosso Pai. Que assim seja, ó Senhor Jesus.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, mais uma vez, que alegria, que gratidão em poder estar sendo envolvido por essas vibrações amorosas de todos que se conectam conosco através da tecnologia, através das vibrações dos desejos dos nossos corações, de juntos, a cada dia, a cada instante, nos tornarmos espíritos melhores. E, como sempre, nós falamos do nosso pequenino núcleo de amor e de paz, o nosso hospital escola, o nosso abraço fraterno, que, independentemente da nossa presença física, continuam com seu trabalho intenso dirigido e amparado pela equipe desse espírito extremamente amoroso e bom que nos acolhem, o nosso eminente professor Eurípides Barçanufo. Que a cada lar não tem como nem explicar, mas ele consegue enviar os seus prepostos, ajudar a assistir e amparar, especialmente em um momento de transição planetária intensa, onde é como se fosse uma ebulição nos corações e nos sentimentos, devido aos estímulos das circunstâncias, das vibrações a qual todos nós estamos imersos. A equipe generosa e bondosa desse professor assiste-nos ininterruptamente. Porque esse espírito magnânimo, ao qual sempre comento com todos, que através da mediunidade de Chico Xavier e a direção de Emmanuel, a supervisão, é que nós temos e que sabemos que esse espírito mesmo encarnado, Eurípides Barçanufo em desdobramento, tocou as regiões celestes com Jesus e falou com Jesus. E assumiu o compromisso com Jesus que iria nos ajudar, a todos nós, a evangelizar os nossos corações. Por isso é que ele recomenda que nós sempre busquemos dos nossos sentimentos todos dar um equilíbrio, porque tudo, é preciso de viver no equilíbrio. E que nós encontraríamos o nosso equilíbrio como espírito aqui, apesar das nossas imperfeições, das nossas falhas, apesar das nossas construções mentais diretas, que não estão alinhadas com as leis divinas, mas que nós conseguiríamos aqui o recurso a nos ajudar a trazer o equilíbrio em nossos sentimentos. Porque, amados, a proposta do nosso Hospital Escola de Evangelização de Espíritos é estruturado exatamente no trabalho dos sentimentos. Porque se nós observarmos, é exatamente nos nossos sentimentos aqui estão os desafios do aprendizado do amor para os nossos espíritos imortais. Porque nós aqui encarnados percebemos que necessitamos dos recursos materiais,
que necessitamos do desenvolvimento da intelectualidade. Mas nada traz mais aflição, amados, do que sentimentos desalinhados e desequilibrados, fora do padrão divino que nós fomos criados, que nós somos criaturas de Deus, e temos gravado em nossas consciências o padrão divino do amor. E quando nós vibramos em outros comprimentos de onda, nós nos sentiremos aflitos, descontrolados, ansiosos. Muitas vezes chegamos ao limite, que é, digamos assim, uma pandemia também. Mas muitas vezes ela não é diagnosticada com os efeitos do corpo físico, que é a pandemia da depressão. Bilhões de espíritos encarnados no planeta. Talvez alguns que estão nos ouvindo junto conosco agora, nessa manhã, se não usar os recursos que a ciência já nos trouxe, de espíritos magnânimos que dedicaram suas vidas nas escolas, nos laboratórios, a desenvolver medicamentos, a nos ajudar. Bilhões de espíritos, se não tomar remédio, não dormem. Tem que fazer uso diário, porque seus corações estão ansiosos, sentem medo, sentem angústia. E é por essa razão que nós falamos, então, que as nossas manhãs são dedicadas a nós olhar para nós mesmos e sentir na nossa intimidade as aflições que ainda carregamos. Como que nós vamos fazer? Porque, amados, digamos assim, perdoe-me, né, eu fazer uma comparação, porque a intelectualidade ela é importantíssima para dilatar a nossa percepção e o nosso entendimento. Mas o desenvolvimento do amor é que é a estrutura do nosso ser. Porque ninguém fica com depressão, desculpe eu dizer assim, ninguém fica com crise de pânico, ninguém fica com medo porque não conseguiu resolver uma equação de Bhaskara, ou porque não conseguiu entender direito o funcionamento do complexo de Golgi da célula. Mas ficamos aflitos e depressivos porque não conseguimos conectar o amor, que é a nossa essência, que as nossas ações não permitem, que faça fluir da nossa intimidade esse amor, onde aí os nossos olhos, os nossos corações terão outra percepção do tanto que tudo é belo, harmonioso e maravilhoso. Então, amados, por isso é que o nosso professor recomendou-nos o nosso estudo, mas não mais estudar o Evangelho. Nós temos os compromissos nessas manhãs de não mais ser estudiosos do Evangelho. Claro, teremos que estudar o Evangelho, mas que não sejamos apenas estudiosos do Evangelho, mas que possamos sentir as suas lições em nossos corações, para que possam transformar, mesmo que seja 1 milímetro, ou 1/100º de milímetro, nas nossas células perispirituais, dando outra direção ao alimento diário dos nossos pensamentos. E aí, amados, então, dando continuidade, então, vamos ao nosso Evangelho. E como estamos seguindo uma sequência, hoje é o dia do capítulo 19, que é intitulado A Fé Transporta Montanhas. O que vem em nossas mentes quando falamos em fé? Vamos ler aqui os pontos, ao qual Kardec organizou
com a equipe do Espírito de Verdade de Jesus, né, para a nossa compreensão. Começa dizendo assim, o poder da fé, depois falando da fé religiosa, condição de fé inabalável, parábola da figueira que secou, e dentro das instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé humana e a fé divina. Amados, antes de nós darmos continuidade na leitura, talvez para que possa nos ajudar, porque sempre comento com vocês que a estruturação da doutrina espírita do Evangelho, né, ela começou lá com uma cadeia de um pedagogo, de um processo educativo, né, sempre indo do mais fácil para o mais difícil. E a cada capítulo que nós enfrentamos aqui, amados, o quão complexo é entender e sentir essa proposta educativa dos nossos espíritos. E aí, então, a de hoje é falar sobre a fé. Amados, vamos refletir um pouquinho, porque ao longo dos milênios, em todas as escolas religiosas, fala-se em fé como crença. Mas o Consolador prometido por Jesus, a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, traz outro ângulo de compreensão da fé, não como crença apenas, mas fé como uma compreensão muito mais profunda, porque não se trata de crer ou de acreditar. E isso talvez tenha sido a dificuldade nossa ao longo dos milênios, independentemente de qual escola religiosa nós já participamos e que estamos participando nessa encarnação. Porque a fé não se trata de crença. Fé, inclusive, eu não tenho compreensões de língua, né? Sou muito ruim ainda em línguas, mas se nós vermos a origem da palavra fé, de onde ela veio, é de fidelidade. E a fidelidade, ela tem como base um relacionamento. Porque se nós não tiver relacionamento, não tem como ter fidelidade. Então, o que viria a ser fé, que transporta a montanha, o que vem a ser fé, então, no sentido de entrega. Quem vem a ser fé? Como é que eu vou estruturar uma fé se ela é oriunda de fidelidade? Então, como é que é a minha fé em Deus? A todos que estão ouvindo nós nessa manhã de hoje, que muitas vezes, talvez, tem alguns que estão aflitos, porque nós vivemos um mundo de provas. E muitos, talvez, não estão só com provas, estão na expiação, que é a experimentação daquilo que já fez aos outros, está experimentando no seu coração. E muitos também que estão aqui conosco nessa manhã estão no período de reparação. Está devolvendo e doando o amor, que já deveria ter feito em outras oportunidades e perdeu a chance. Mas então, como é que é o nosso relacionamento com Deus? Porque como é que nós vamos ter fé em Deus? Porque basta acreditar em Deus? Muda alguma coisa eu acreditar em Deus? Eu preciso sentir Deus na minha intimidade. Como é que é o meu relacionamento com Deus se eu não sou consciente que eu sou essa criatura divina? Que eu estou aqui apenas encarnado, nós estamos encarnados com um corpo, em um ambiente, por um tempo determinado, para um determinado aprendizado. Inclusive com uma especialidade ou com uma especificação restrita ao projeto reencarnatório, a essa minha oportunidade. Ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. Mas como é que eu vou me relacionar com Deus? Como é que eu vou ter fé em Deus se eu não compreendo isso? Como é que eu vou ter fé em Deus se eu achar que a vida é apenas essa aqui? Porque como é que é o meu relacionamento com Deus? Como é que eu vou acreditar e transformar na minha intimidade
Como é que eu tenho certeza absoluta, mas sem nenhum tipo de dúvida, que eu me encontro no melhor momento evolutivo do meu espírito imortal bilenar? Que eu me encontro na oportunidade mais grandiosa que eu já tive até hoje, desde quando fui criado, já alimentei, já passei por todos os reinos. Eu me encontro na melhor oportunidade. Então, essa é a fé que nós estamos procurando compreender nessa manhã de hoje. E perdoa-me, porque meus recursos são ínfimos para falar de algo tão grandioso, que é a estruturação do nosso ser, da nossa caminhada. E aí, então, eu peço permissão para vocês, porque, como sempre falamos, o nosso Evangelho, por exemplo, um capítulo como esse, nós podemos estudar todo domingo durante um ano, só um capítulo desse. Mas, então, queria hoje, nesse momento, focar dentro do capítulo, o primeiro item das instruções dos Espíritos, que é o item 11. Eu gostaria de ler, porque às vezes eu não gosto de ficar lendo muito tempo, mas é preciso de ler para que a gente possa pegar uma estrutura para o entendimento. E o item 11, dentro das instruções dos Espíritos, é a fé, mãe da esperança e da caridade. Qual que é a estruturação da nossa doutrina de amor e de paz e de luz? Fora da caridade não temos modificação. Entre aspas, não nos transformarão. Ou seja, não teremos salvação no termo que se usa de maneira geral. E aqui os Espíritos superiores me colocam o seguinte: a fé é a mãe da esperança e da caridade. Estão entendendo, então, como é que é essa nossa relação para com Deus? Se a fé, ela é a mãe da esperança e da caridade. Então, agora nós vamos ler um pouquinho aqui para nós refletir na nossa intimidade, como tem sido o nosso dia a dia. Como é que temos feito as coisas que estamos propondo a fazer? Como falamos sempre naquele domingo, todo mundo assumiu um compromisso, escreveu na sua ficha espiritual, que nós estávamos com o compromisso de que quem quer que seja que se aproximar de nós, essas pessoas teriam que se sentir amadas. Essas pessoas teriam que sentir os estímulos das nossas vibrações de amor e de compreensão de irmão. E aí já é uma estrutura desse relacionamento divino da fé que nós estamos falando nessa manhã de hoje. E aí começa o seguinte: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Ou seja, amados, para que o meu coração esteja cheio de esperança, para que eu seja caridoso, tratar todos com benevolência, todos, sem exceção, aceitar todas as pessoas exatamente como elas são. E quando nos sentimos magoado, ofendido, chateadinho, magoadinho, que exercitemos todo o poder do nosso espírito ao perdão. E ele disse que a fé, a caridade e a esperança é uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança e a realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento? E, portanto, o vosso amor. Então, a fé é uma inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Amados, nem tem momento melhor que nós já tivemos até hoje na nossa escola planetária. Século XXI, nós encarnados, onde o ápice da regeneração do nosso planeta, que é a lei divina,
nós nos encontramos com essa grandiosidade. Porque a fé a qual nós estamos falando nessa manhã é a base da nossa regeneração. Porque quando é que o planeta Terra vai ser regenerado? O dia que regenerar o meu presidente, meu prefeito, meu vizinho, meu filho, minha nora, meu genro, minha sogra? Ou o planeta vai ser regenerado a hora que eu regenerar o meu coração? E é com o meu coração que eu tenho o maior compromisso. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre elas construirdes? Então, quando algum fato necessário ao meu espírito, quando a lei divina me levar às circunstâncias, que eu dizer assim, meu Deus, agora eu estou perdido, né? Como é que vai ser na minha intimidade, então, a estrutura inabalável da minha fidelidade de saber do amor divino e do cuidado divino para comigo? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre os alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé que os sofismas e a zombaria dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. A fé sincera, ela é empolgante e contagiosa. Comunique-se aos que não a tinham, ou mesmo que não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa palavras sonoras que deixam frio e indiferente a quem as escutas, não toca o coração. Amados, pregai pelo exemplo da vossa fé, para que a encurtide aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para que lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, fé, que com ela contém, tende, pois, a fé, que o que com ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais, pois, a fé sem comprovação cega de cegueira. Amai a Deus. Mas sabendo por que amais, crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas, segui os vossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e os meios que os trazemos para atingir-lhes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Então, meus amados, como refletir na nossa intimidade sobre a nossa fé? O benfeitor aqui, que redigiu esse texto, o Espírito Irmão José, começou dizendo que a nossa fé tem que ser operosa. E que eu acredito que todos conheçam, né? É uma pequena historinha, mas para levar a reflexão na nossa intimidade do que vem a ser, então, né? Eu não sei se todo mundo lembra da história do mestre com os discípulos que caminhavam por uma estrada tortuosa e que, naquela oportunidade, tinha chovido muito, aquela estrada tinha muita lama. E eles estavam caminhando, então, o mestre e os discípulos, de a pé, e, em determinado ponto do caminho, encontraram um carro encravado. E, sobre o carro, encontrava um senhor, ajoelhado sobre o carro, com as mãos postas, orando a Deus, rogando a Deus que viesse tirar o carro dele da lama. E o mestre com os discípulos, e o mestre, como era mestre de amor. E os seus discípulos, então, vendo lá o senhor com o carro encravado em cima do carro, já tiveram a atitude de ir lá ajudá-lo a tirar o carro. E, em seguida, quando os discípulos tiveram a atitude de ir, o mestre disse, não, vamos continuar o nosso caminho. Mas como ele era o mestre,
Os discípulos continuaram acompanhando. Andaram mais um trecho em uma curva, a outro carro encravado. E, do lado de fora do carro, inclusive até não estava orando, não, lá ajoelhadinho, fazendo prece, não. Estava meio bravinho, pegando pedra, jogando embaixo da roda do carro. Ia lá, dava mais uma acelerada. Então ele não saía, ele buscava pedra, colocava na outra roda do carro, estava naquela peleja, e vai lá, e patina, e busca mais um pedaço de um galho de árvore. O mestre, aí os discípulos ficaram parados. Aí o mestre falou, vamos lá ajudar. Bom, os discípulos foram lá. E mais o mestre conseguiram, então, acelerou, empurrou, patinou, o carro pegou a estrada firme e foi embora. E caminharam mais um pouquinho. Os discípulos ficaram com aquilo na intimidade. Falaram, mas como assim, mano? Pô, o primeiro lá parecia tão bondoso. Joelhadinho em cima do carro, orando a Deus, pedindo para vir tirar o carro dele da lama. O mestre não deixou nós ajudar. O outro, que até esbravejava, o mestre foi lá e conosco e pediu que nós ajudássemos a tirar o carro dele da lama. Então, meus amados, o que o mestre disse para os discípulos? Que é para nós olharmos na nossa vida que a fé em Deus ela tem que ser operosa. Porque às vezes, sem essa compreensão, mistura-se fazer prece labial 24 horas por dia, rogando a Deus que venha resolver os seus problemas. Deus vai ajudar, nós sabemos disso. Mas qual é a nossa parte? O primeiro lá estava na atitude do quê? Adiantava a fé dele, ela não tinha operação. Mãe. E o segundo, talvez, não tinha nenhum aprimoramento de crença, mas estava com a fé de que a parte dele a ser feita era aquela. O que nós estamos fazendo, amado? Desculpa, eu falo por mim, talvez. O que eu tenho feito nessa encarnação para tirar o meu carro da lama? Da lama, das vibrações doentes que eu ainda carrego pelas minhas escolhas ao longo dos milênios? Que esforço eu tenho feito para amar mais, servir mais? Para conseguir transformar as células do meu corpo perispiritual, pelas minhas ações, em células de campo vibratório saudáveis de amor? Esses espíritos que estão conosco, conectados, encarnados e desencarnados nessa manhã. Porque em todos os planos nós vamos ter que lutar, encarnado ou desencarnado, para ir tirando esse nosso carro dessa lama. Então, meus amados, o meu dia a dia, em tudo aquilo que eu faço, vocês têm compreensão que o reflexo da fé vai ser determinante no trabalho que eu realizar? Porque, amados, se o trabalho que eu realizar não mudar nada na minha intimidade, com certeza, na hora que terminarmos esse período, que deixarmos o corpo, iremos ficar tremendamente desiludidos. Porque não fizemos, não operamos a fé. Porque às vezes pensa que fé é somente culto religioso, crença religiosa. Mas essa doutrina de amor e de paz e de luz veio trazer para todos nós esse recurso, que não está se falando apenas em crença religiosa, em religião A, B, C ou D. Está falando em conduta do campo vibratório energético, do ser espiritual que somos em tudo aquilo que fazemos. Então, fé, meus amados, é relação com Deus, é relação com tudo que eu faço, é relação com todas as criações mentais que eu tenho. Amados, como fazer para ter, então, essa fé que Jesus falou aqui, que transporta a montanha? Mas não é a montanha, vamos dizer, de pedra, da matéria. É a montanha ainda de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de materialismo,
que precisamos transportar da nossa intimidade. Que possamos ter olho de ver e coração de sentir o amor e a bondade em tudo. Mas isso é caminho de perseverança. Isso é caminho de dedicação. Porque, novamente dizendo, fé vem da origem de fidelidade. Fidelidade vem de relações. E aí eu peço licença. Nossa, porque a gente já tem pouco tempo. E esse livrinho aqui é muito grandioso demais. Ele é pequenininho. E eu gostaria, então, de fazer o complemento do Evangelho com a leitura do item que fala sobre a fé, que é o item 6, página 31 do livro Pensamento e Vida. Que Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier e da autoria do nosso benfeitor Emmanuel. Ele começa dizendo: a fé, para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. Então, a hora que eu encontro o bem para me assimilar a luz, não basta admitir que existe. É indispensável buscá-lo com a perseverança e fervor. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos aos fios condutores, que lhe transportem a força desde a aparelhagem da usina distante até o processo das nossas casas. Então, já começaram a reflexão? Né? Como é que eu vou fazer essa construção, esse relacionamento com Deus e com tudo, porque tudo é de Deus, se não tiver, então, uma persistência, um trabalho diário, uma constância de criações mentais para direcionar as nossas ações. E aí o benfeitor Emmanuel continua. A fotografia hoje é fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe, na execução do retrato é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. Vocês estão vendo aí que a fé, então, é tudo movimento? Para acender a luz, veio lá da usina. Para poder gravar a foto, é preciso o quê? É preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que recebe. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente ao outro com absoluta fidelidade. Hoje nem se fala, então, né, em termos de tecnologia, né? Todavia, não prescinde do remoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Ou seja, pega aí um smartphone aí, ó, e fala no planeta Terra inteiro, em qualquer lugar do planeta. Mas o que está composto nesse aparelho? Então, ou seja, vocês percebem que é tudo um processo. É movimento, é atividade. E aí ele fala, não podemos, deste modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Então, não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes, porque ainda o modelo de expressão de fé que nós temos é somente aquele de crença, né, de relação, de fidelidade. E aí, Emmanuel coloca, a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres. Nós encontramos no nível do ser do animal racional humano. Mas a fé palpita em todos os seres. Vibra em todas as coisas. Se não pegar qualquer matéria, tem átomos vibrando. Elétrons e nêutrons, tem componente vibratório, íons, tudo em movimento. Mostra-se no cristal faturado que se recompõe, humilde. E revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis da renovação que abarcam a natureza.
Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé. Estão percebendo, amado, a amplitude da fé, que tudo é movimento de confiança? E aí agora nós vamos, né? Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte e dela não prescinde para sua caudal e larga profunda. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Olha, eu vou confiar que o meu intestino, meu estômago lá vai fazer todo o processo, meu rim, meu fígado e tudo mais. Alimentando-se, né, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Abrindo só um parênteses aqui, quer mais fé do que quando nós chegamos no aeroporto, entramos no avião, nos entregamos ao piloto? Porque, pensem bem, o que nós imaginamos? Que ele vai subir aquela nave perfeitamente e vai descê-la de novo perfeitamente. Nós entregamos. Vocês falam que vocês têm fé a fé de vocês é crença no piloto ou é entrega? Aqui ele está dizendo a mesma coisa. Acabei de alimentar, estou confiando que toda minha parte funcional aqui vai fazer, mas eu não estou vendo. Todo o êxito da experiência social, observem, todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenha no respeito a determinadas ordens legais que lhe regem a vida. Por exemplo, sinal vermelho, sinal verde. Se o sinal ficou vermelho, é para mim fazer o quê? Parar. Isso é uma entrega, que eu vou esperar que o outro, e a hora que tiver verde, eu vou esperar que o outro pare. E aí, meus amados, utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, vocês perceberam o desencadeamento que o Emmanuel está colocando? Desde da energia para chegar na tua casa, e todo esse nosso caminho de construções do amor. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho da evolução. Conseguiremos trilhar um caminho reto de ascensão, ao qual é o objetivo que nós somos criados por Deus, a angelitude, a perfeição como criatura. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, olha que grandiosidade. Quem falou que tem que ser espírita? Falou aqui Jesus, algum momento falou que alguém tinha que ser espírita, católico, protestante? A minha fé do espírita é mais do que a do protestante, do que a do judeu, do que a do católico, do que a do budista? Não. Não é nada disso. Seja qual for a nossa interpretação religiosa de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem e refletir-lhe a grandeza. Então, eu não só posso confiar, eu tenho que agir para que a minha ação reflita a grandeza do bem. Como têm sido as nossas ações diárias? O que nós temos refletido? O que nós temos conversado? O que nós temos gastado a maior parte do dia? Refletindo o quê? Reclamação, desde o presidente até o vizinho, até tudo, os familiares, como é que é isso? Porque se eu não mudar isso, continuarei aflito, continuarei com medo, continuarei ansioso. E continuando então, né? Recordemos a lente do Sol. Recordemos a lente e o Sol. O astro distribui equitativamente os recursos que dispõe. Ou seja, o Sol ilumina conforme o movimento, né? Tudo igualmente. E aí ele diz, convergindo-lhe, porém, os raios, com a lente comum, dele aferimos poder mais amplo. Quem nunca fez essa experiência com uma lente, com um papelzinho, que põe no rumo do sol, pega fogo na lente na hora? Pega fogo no papel na hora. Olha a comparação que Emmanuel está fazendo. Amados, o amor divino, o fluido cósmico divino está à nossa disposição. Nós estamos imersos nesse fluido de amor. Que a lente do nosso ser espiritual possa ser de convergência, de amor e de bondade, não de crítica e julgamento e apontamento de dedo. Terminou o tempo disso. Não tem mais condições de mantermos as nossas mentes assim. O bem eterno é a mesma luz para todos. Tudo está à nossa disposição.
mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência lhe retrataremos a glória. Ou seja, a minha atmosfera psíquica, eu capto, estou refletindo o quê? Com quem se aproxima de mim. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente. Então não tem esse negócio de desanimar, não. Ah, cansei, estou desanimado, estou cansado de ser bom, ninguém reconhece, não vale a pena. E às vezes fala até do país. Nesse país, esse Brasil é tudo de bom. Quem não queria estar aqui? Então, busquemos, pois, infatigavelmente, sem determos no mal. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. E agora vem, amados, a essência do nosso capítulo. Procuremos a boa parte das criaturas. Procuremos a boa parte das criaturas. Mas o que é que nossos olhos têm o hábito de ver? As falhas. Nunca procuremos as falhas das criaturas, mas procuremos a parte boa das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem ali de cotidiana. Que a fé que transporta essa montanha possa ter em nós essa percepção, cultivemos a parte boa de tudo. Teremos assim o espelho da nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, liberta-nos dos grilhões de todo mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Oh, meus amados! Que luta, quando nós, sempre que eu inicio o nosso encontro, eu rogo a Jesus, para todos nós e para mim, que sou o maior devedor, que me ajude. Que ajude a todos nós a nós vermos a parte boa em tudo. Porque tudo o que é bom é que permanece. Tudo o que é bom e belo é o que fica. E às vezes nós gastamos encarnações e encarnações observando as imperfeições e as falhas de tudo o que rodeia nesse processo de aprendizado. Então, meus amados, que nessa manhã de hoje nós possamos, mais uma vez, refletir em nossa intimidade de que fé é essa que Jesus exemplificou com as suas ações. Que fé é essa que fala de operosidade, de trabalho árduo no bem, independentemente do que tudo e todos estão fazendo. Compete a nós aonde nós nos encontramos. Digamos assim, onde, pela misericórdia e o amor divino, nós fomos plantados. Na família consanguínea, na sociedade, no país. Compete a nós essa operatividade constante e ininterrupta no bem, na boa vontade, na alegria de viver. Porque, amados, nós que nos encontramos juntos nessa manhã de hoje, clareou mais um pouquinho nossas consciências. Que fé não é ter crença. Fé é entrega e trabalho incansável do bem para sempre, para a eternidade. Que possamos cada dia aprender mais sobre isso. Porque, amados,
Nós não vamos esperar desencarnar, nós não vamos esperar ter, principalmente às vezes que alguém espera, nós não vamos esperar aposentar, desencarnar, ou concluir o curso, ou ser promovido na profissão, ou ter aumento de salário, para sermos operosos no bem e no amor, para compreendermos e amarmos e perdoarmos incondicionalmente. Essa é a fé. Esses componentes vibratórios que Jesus, com seus mensageiros de luz, deseja tanto que fique impregnado em nossos corações, que nossos olhos, nossas mãos, a nossa voz, nossas ligações neuronais não estejam mais a serviços de componentes vibratórios inferiores, de julgamento e apreciação das atitudes dos outros, mas sim de recursos de amparo e de assistência, de ajuda incondicional a quem quer que seja que se aproximar de nós. Que assim seja, Senhor Jesus. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos bons, que se encontram em cada lar, que os componentes vibratórios de cada lar nessa manhã possam dar sintonia a esses recursos desses corações amorosos, agasalhar os nossos corações aflitos ainda nesse aprendizado do amor. Espíritos amorosos e bons, conceda a todos nós, encarnados e desencarnados em cada lar, passes energéticos de amor. Que essas doces vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, fortalecendo-nos nessa fé operosa e esperança. Que a cada dia, Senhor, possamos fazer mais e melhor na sua obra de amor, de regeneração do nosso planeta. A nós, encarnados, Jesus, que os seus mensageiros de luz possam frutificar, magnetizar as garrafas e os copos de água, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, Senhor, para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Está encerrado o nosso encontro aqui da manhã de hoje. Que possamos estarmos juntos, todos nós sempre em nossos pensamentos. E mais uma vez, amados, meu muito obrigado. A minha imensa gratidão por vocês dedicarem essa hora dos seus domingos a alimentar o meu coração tão necessitado e carente. Que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, aqui no mesmos horários, a partir das 9h30.
Se assim, é claro, né? For a vontade de Deus, nosso Pai. Se conosco, Senhor, na nossa caminhada. Obrigado. Que todos recebam o abraço apertado, meu carinho, meu afeto, a minha gratidão. Muito obrigado.